Olá, tudo bem? Meu nome é Gabriel De Luca e eu vou apresentar o nosso trabalho que é intitulado Comparação Temporal da Maturidade Sexual dos Siricalinex ornatus na Baía de Ubatuba. Bem, o Siricalinex ornatus é uma das espécies mais abundantes da costa brasileira, em especial dentro do grupo dos Braquiura. Ela é uma espécie que se distribui desde a Carolina do Norte, nos Estados Unidos, passando por toda a América Central e chegando na América do Sul, indo até o estado do Rio Grande do Sul, no Brasil. Ela é uma espécie que é encontrada desde ambientes mais costeiros e mais rasos até profundidades de 75 metros. E é uma espécie considerada de grande importância ecológica, já que, primeiramente, ela é considerada como um bioindicador, e segundo, que ela também participa de várias fases da cadeia trófica que a gente tem nesses ambientes, seja principalmente como predador ou como presa para outros indivíduos. Ela também é uma espécie que é capturada bastante como bycatch ou como pesca acidental da pesca camaroeira, de maneira geral. Então a gente tem muita retirada desses indivíduos dos seus ambientes naturais, de forma que não eram para eles serem pescados, eles não são um alvo. E isso pode acarretar principalmente em várias alterações na dinâmica populacional desses indivíduos quando nós pensamos a longo prazo, 10, 20 anos. Então, análises a longo prazo, elas são importantes para que a gente possa entender se tem a presença ou a ausência da variação nessa dinâmica populacional. E é por isso, então, que o nosso objetivo foi comparar a maturidade sexual de machos e fêmeas em 4 períodos diferentes na Baía de Ubatuba. Ubatuba, São Paulo, Brasil. Bom, a gente primeiramente definiu 4 períodos, sendo o primeiro período em que os meses que ocorrem entre os anos de 1998 e 1999, 2013 e 2014, o período 2, e o período 3, que vai de 2016 a 2017. E o período 4 foram só os 6 meses, que vai de 2021 a 2022. Os indivíduos eles foram capturados através de um barco de pesca com Dumbo Ring, seriam essas duas redes de pesca, de arrasto. E em laboratório, nós obtivemos as medidas de largura de carapaça, a gente teve a obtenção do sexo também dos indivíduos e do estágio da gônada. Também foi feito para cada período e para cada sexo o cálculo da maturidade gonadal sexual através do método de L50. E posteriormente, para efetuar a comparação das curvas sigmoides entre os períodos, a gente utilizou modelos lineares generalizados. Bom, o primeiro resultado que nós obtivemos foi que não houve nenhuma diferença significativa entre os períodos para as fêmeas, que variou de 42,23 a 43,86. Já para os machos, que variaram de 49,71 a 52,31, a gente teve uma diferença significativa no período 4, que é o período de 2021 a 2022, que são aqueles 6 meses. E isso pode ser explicado por 3 exemplos. O primeiro seria por causa do recrutamento, já que o recrutamento dessa espécie é focado no segundo período dos anos. Então, acabou coincidindo com o período de coleta que nós tivemos, né, o segundo semestre. E com isso a gente obteve um maior número de juvenis. Outra explicação também que nós tivemos foi a alteração, uma possível alteração da sedimentação por causa de um El Niño muito forte que ocorreu entre 2015 e 2016, que já foi apresentado em estudos, que isso ocorreu nessa região. E também que a gente não pode descartar as alterações que a pesca acaba gerando nesses indivíduos, né? Já que essa pesca ela não é seletiva. Então esse foi o nosso trabalho. Eu gostaria de agradecer a atenção e fico aberto a questionamentos e perguntas. Muito obrigado.